Olá, meus alunos do segundo ano. Uma boa tarde. Nessa tarde de terça-feira, dia 14 de abril, vamos dar início à nossa aula. Hoje, começando pela disciplina de matemática, com os assuntos número cardinal e ordinal. Número cardinal e ordinal. Como vocês podem observar essa imagem, nós temos do número 1 ao número 10. O número cardinal, ele indica quantidade de objetos, de frutas, de brinquedos, quantidades exatas. Como vocês podem olhar, nós temos do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Significa uma sequência numérica. Essa sequência numérica, para que você se lembre do assunto anterior, que foi ordem crescente e decrescente, ela está em ordem crescente, como vocês lembram. Começa do número menor para o maior. Então, começou do número 1, foi até 10. E se fosse o contrário, tia Joana? Começaria do número 10 e terminaria no número 1. Seria a ordem decrescente. Ficaria 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando, crescente do número 1 até o 10, do menor para o maior, decrescente do número 10 para o número 1, até chegar ao número 1, e seria decrescente. Então, vamos lá? Como vocês podem observar aqui, que a tia na primeira imagem falou que o número cardinal, ele indicava quantidade. Se vocês observarem aqui, no quadrinho das corujinhas, nós temos o número 0 acima e do número 1 até o número 30. É uma sequência numérica também, apresenta uma sequência numérica que começa do menor número, que é o 1, até chegar ao maior número, que é o 30. Então, está em ordem crescente. E como vocês estão vendo, nós temos frutas e objetos. As frutas e objetos referentes à quantidade do número cardinal. E exato. Como vocês estão vendo, nós temos no primeiro quadradinho uma maçã, o número 1 ao lado, que é uma maçã, porque só tem o número 1, e a palavra a escrita do nome, desculpa, número 1, como vocês podem observar. E assim vai, 2 peras, referente ao número 2, 3 melancias, referente ao número 3, 4 maçãs, referente ao número 4, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta. Como vocês lembram do quadradinho anterior, vocês viram que tinha frutas e objetos com as quantidades exatas referentes aos números que estavam ao lado, certo? Então, aqui é apenas outro exemplo que nós utilizamos números de várias maneiras no nosso cotidiano, porque ele faz parte. Se não soubermos os números, como é que a gente vai fazer as contas? Como é que a gente vai ao supermercado, né? Para identificar os valores. Então, por isso que a matemática e os números são essenciais na nossa vida. Novamente, outro exemplo. Nós temos o número cardinal, que indica também quantidade. Se vocês observarem, nós temos aqui a turma da galinha pintadinha. É o número que vai do número 1 até 10, em ordem crescente, começou do menor para o maior. E cada número desse tem uma figura referente. Por exemplo, são 8 galinhas pintadinhas que existem. Certo? Vamos adiante. Como vocês podem observar, agora nós vamos conhecer os números ordinais. Quando ele fala de ordinais, vem de ordem, da posição que eu ocupo dentro de uma fila. Pode ser uma fila de banco, uma fila de consultório médico, uma fila de loja,
para pagamento no caixa, certo? Uma fila para comprar algum produto. Então, tudo na vida da gente tem fila, porque nós precisamos esperar para poder fazer algo, certo? Então, vamos lá. Como vocês podem observar, vocês estão vendo essa menininha que está entregando um bilhete na bilheteria, aqui é a bilheteria. Então, esse bilhete é de um cinema, ou poderia ser um parque, certo? Então, ela está entregando o bilhete. Quem está em primeiro lugar? A menininha de vermelho ou o último que está com a blusinha lilás? O menino. Não, quem está é quem está com o bilhete. Então, nós temos 4 crianças. Como eu coloco? Tia, aí é 1, 2, 3, 4 na fila que se diz? Não. Quando a gente fala ordinais, a gente indica ordem. Então, se é ordem, eu irei colocar o nome dos números. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Número 1 é a menina. Se ela é primeira, ela está em primeiro lugar na fila da bilheteria do cinema, certo? Se o menino é o número 2, então ele está em segundo lugar, ok? E número 3, ela está em terceiro lugar. E o menino de blusa lilás é o quarto, ele está em quarto lugar. Então, como vocês podem observar, quando indica ordem e fila, eu não posso falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número cardinal, eu falo o número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vocês já reparou que no nosso dia a dia, muitas vezes, temos que entrar em uma fila. E é verdade. Tudo a gente espera em fila. Há filas nos caixas dos bancos, dos supermercados, dos cinemas, teatros, circos e até na própria escola. Conforme a nossa ordem de colocação na fila, vamos sendo atendidos. Então, ela faz primeiro, você pode ver que vocês observam quando vocês estão no caixa. Eles são próximos, às vezes próximos, mas se não faz, quem foi o primeiro, quem foi o segundo? E as pessoas vão dizendo, eu cheguei primeiro, eu cheguei em segundo, certo? Então, conforme a nossa ordem de colocação na fila, nós vamos sendo atendidos. Observe a ordem de chegada destas crianças que disputam a corrida. Como vocês podem ver, elas estão numa corrida. Nós temos a ordem de chegada. E quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está em terceiro, quem está em quarto, quem está em quinto. Em primeiro lugar está o André, em segundo está o Luiz, em terceiro está o Pedro, em quarto está o Eduardo e em quinto está o Marcelo. Os números aqui empregados, eles dão ideia de ordem, como a Tia explicou, lugar ou posição. Eles são chamados de números ordinais. Então, já sabe, número cardinal é o número em si, indica a quantidade de objetos, de lugar, de pessoas também. Já os números ordinais, eles indicam ordem, a posição que eu ocupo dentro de uma fila. Então, eu não vou falar 1, 2, 3, 4, 5 na fila. Eu vou dizer primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Então, agora nós vamos ao momento desafio. E o que é o momento desafio? Como vocês viram nos primeiros vídeos que foram postados na segunda-feira, esse momento desafio é que mentalmente vocês vão observar o que se está pedindo nessa atividade e mentalmente vocês vão responder aí do outro lado. Por exemplo, brincando com a matemática. Leia com atenção a imagem da fila dos meninos e observe cada detalhe. Né? Vamos lá. Vocês podem ver que esse menininho aqui de chapéu, ele é o primeiro da fila. Tem o de verde, ele já é o segundo. Tem o terceiro menino de cabelo lourinho, é o terceiro. Tem o quarto, que é esse menino de blusa rosinha. Tem o quinto, que é o chinesinho. Você pode ver que ele é chinês.
Tem o sexto que está de óculos. Tem o sétimo que está com a blusa azul. Tem o pequenininho, né, que vocês veem que ele é o menor, certo? Ele é o oitavo. Tem o maior, que é o nono, e tem o de boné azul, que é o décimo. Então, aqui vocês podem ver que ele começou do primeiro e chega o último. Então, ele está querendo o quê? Completa as frases utilizando os números ordinais escritos por extenso no retângulo. O que vocês vão fazer? Esses números aqui, que tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, vocês vão colocar aqui de acordo com a pergunta. Como vocês não podem escrever porque estão do outro lado da tela, vocês vão escrever no caderno de vocês. E a tia vai observar depois quem escreveu e quem adivinhou o desafio. Por exemplo, o menino mais alto é o... Quem é o mais alto? Qual é a posição que ele ocupa? Qual é a ordem que ele está? Lembrando que o primeiro é esse de chapéu e o último é o de boné. Então, o menino mais alto, ele ocupa que posição? Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, o menino mais alto é o nono. Eu procuro aqui a palavra nono. Nono. Começa com N-O. E aí, vocês vão e escrevem no caderno, ok? Então, letra B, o menino mais baixo é o... Vocês vão observar qual é o mais baixinho e qual é a posição que ele ocupa. E nesse quadradinho aqui amarelo, onde está o nome? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Vocês vão ver qual é que se encaixa aqui. A posição que ele se encontra na fila. Usa o botão, então, vocês vão colocar a posição que ele está. Se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o último. Aí tem aqui. Menino usa óculos e tem cabelos claros. Ele é o também. Se é o quarto, se é o quinto, se é o sexto, vocês também vão escrever. Na letra E, menino está com boné azul. Quem é o menino que está com boné azul? Então, a mesma coisa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vocês vão ver qual é a posição que ele ocupa para escrever. Tá certo? Estarei aguardando o caderno. Vamos ver quem adivinha o desafio. Brincando com a matemática. Os números, quando indicam ordem, são chamados de números ordinais. Repare. Ordem. Vocês podem ver que a palavra ordem e ordinal começam com a palavra ORD. ORD. Então, ordem vem de ordinal, vem de posição. Certo? Então, vamos lá observar a segunda imagem. Primeiro, veja a ordem da fila dos meninos que receberam as medalhas no campeonato de futebol. Eles estavam no campeonato de futebol e receberam as medalhas. Como vocês podem observar, eles são aquela mesma fila anterior. Em primeiro lugar, o de boné, bonézinho de chapéu. Em segundo lugar, o de roupa verde. Em terceiro lugar, o que tem o cabelo louro e a blusa laranja com coração. O quarto lugar, aquele que está com a blusa rosa. O quinto lugar, aquele que parece o chinês. O sexto lugar, aquele que é alto, que usa óculos, cabelo louro. O sétimo lugar, o que está de blusa azul. O oitavo é o mais baixinho da turma. O nono é o mais alto. E o décimo é o que está com o boné azul. Então, a fila está em ordem crescente. Se essa fila começasse do número 10 e terminasse no número 1, seria ordem decrescente, mas ela está em ordem crescente. Então, vocês podem observar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, até o número 10. Vamos à frente. Olha só. Então, nós temos aqui uma poesia.
utilizando os números ordinários, que a tia vai ler para vocês entenderem melhor em forma de poesia. Fila para o cinema. Jane é Mirene. O primeiro dia da fila é um capitão. O segundo a chegar tem a bola na mão. O terceiro da ordem é o meu irmão. O quarto é um bicho, bonito pavão. O quinto é o Zezinho, ele já comprou pão. O sexto lugar é de um cachorrão. O sétimo da fila é um anão. O oitavo é medroso, tem medo de trovão. O nono esqueceu da programação. O 10º é o último e só tem 9 entradas. Ah, essa não. Ele esqueceu a entrada, não tinha mais. Mas não é que ele esqueceu, desculpa, é que ele, coitado, foi o último, acabou os ingressos, não tinha mais ingressos, só tinha 9. Quando chegou nele, coitado, ficou sem. Então vocês entenderam? E se a poesia, tia Joana, fosse com o número cardinal, como ia ficar? O 1 da fila é capitão. Olha só como fica diferente. O número 2 a chegar tem a bola na mão. O 3 da ordem é meu irmão. O 4 é um bicho, um bonito pavão. O 5 é o Zezinho, ele já comprou pão. O sexto não, desculpa, o 6, lugar de um cachorrão. O 7 da filha é um anão. O 8 é medroso, tem medo de trovão. O 9 esqueceu da programação. O 10 é o último e só tem 9 entradas. Ah, essa não. Então vocês veem como muda, né? O sentido da poesia. Que o número cardinal aqui, como eu coloco 1, é porque é um só. O 2 é porque são 2 que chegou com a bola na mão. Tá vendo? Então, como é uma fila, ele indica a ordem. Então, nós vamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Como vocês podem observar, que o número cardinal ele é escrito somente o número. Quando ele significa ordem, ele vai ter essa bolinha ao lado aqui. Então, eu escrevo o número com a bolinha ao lado, em cima, na parte de cima, não embaixo. Podem observar. Então, número 1, uma bolinha em cima, significa que são números ordinais. O número escrito sem bolinha é o número cardinal. Ok? Beijos, vamos à próxima disciplina.